Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma oportunidade de discussão do nosso clube de estudos. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o capítulo 5 e o capítulo 6 do nosso livro de referência. Okay? O capítulo 5 ele trata sobre o ensino da tradução. Então, a teoria ela sugere que somente a prática não dá para se formar um tradutor. Então a gente precisa de uma teoria de tradução aí por trás. Então a teoria prova que a prática isolada necessita de uma teoria. Então nós precisamos de ter uma teoria de tradução por trás do ensino de tradução. Então nem mesmo o perfeito domínio de qualquer língua estrangeira para fazer faz um bom tradutor. E isso também vale para a língua de sinais. Então não adianta eu saber língua de sinais ao extremo, dominar o português mais ou menos porque é minha L1, que eu vou se tornar um intérprete. Não, eu sou um falante bilíngue. Para ser intérprete é necessário conhecer as teorias de tradução que estão por trás dessa interpretação. Pois bem, como é que é o mercado de trabalho da dublagem no Brasil? Isso é interessante porque dublagem também é um tipo de tradução e o Geir Campos ele traz isso no livro dele. Então, é verdade que as traduções para filme e para televisão não costumam dar um nome aos tradutores. Então, na tradução audiovisual de dublagem, é comum que a gente não saiba quem é o dublador. Comum. Na língua de sinais, é praticamente a mesma coisa. A gente vê campanhas sendo disponibilizadas aí para o Brasil e a gente não sabe o nome das pessoas que estão aparecendo ali na legenda de Libras. Então, isso também acontece com nós. Então, eles são responsáveis por tais e tantos atentados contra a língua e contra o próprio bom senso. Então, às vezes a gente encontra traduções nessas dublagens que são traduções extremamente estranhas, como, por exemplo, a palavra tiras. Qual é a palavra em inglês para designar polícia? É cop. C-O-P, cop. Em português, cop é polícia. Então, a gente tem 3 sílabas. Em inglês tem uma só. Como é que a gente vai adequar a fala de 3 sílabas dentro de uma para o inglês? Não tem jeito. Então, qual foi a solução que eles pensaram? Os tiras. Por quê? Cops, tiras. Existe uma semelhança fonética? Acho que não. Existe uma semelhança de produção? Pode ser que sim. Mas eles convencionaram que tiras vai ser cops. No Brasil a gente não usa a palavra tiras, a gente não usa, é a polícia. Então é uma tradução que é contra o bom senso, né? É uma tradução que ela vai de encontro a muitas coisas que nós utilizamos, mas é necessário fazer isso para que a dublagem seja bem feita. Então a gente não pode simplesmente condenar a dublagem, não é isso. A dublagem ela faz aquilo que ela precisa fazer. Lembra do tradutor traidor? Então não é que seja uma traição, eles estão adequando esse tipo de discurso para o público. E essa foi a solução que eles encontraram, a gente não vai tacar pedra neles por causa disso. E a gente também encontra muitos intérpretes de língua de sinais que ao realizar a sua interpretação, principalmente em campanhas políticas, em campanhas nacionais, como o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério das Eleições, Tribunal Superior das Eleições, Eleitoral. A gente vê muitos tradutores também fazendo escolhas equivocadas para determinado tipo de discurso. Então isso acontece tanto com o mercado de línguas orais quanto o mercado de língua de sinais. Por que isso acontece? Isso acontece por causa desse anonimato. Esse anonimato ele acoberta os tradutores. E por outro lado, permite que as empresas e usuários do trabalho de tradução despreparados pagar esses tradutores, esses intérpretes para realizar esse trabalho, né? Então esse anonimato acoberta muito a pessoa. Então a gente não sabe quem foi que fez. Quem foi que fez? Não sei. Não tem como saber. É muito, muito complicado. E por causa disso, quem paga, quem se torna prejudicado da história é o público-alvo, porque essa tradução não está adequada e ela foi paga dessa forma por um despreparo do tradutor e um despreparo da empresa que contratou o tradutor. Então isso é bem complicado. Se vocês quiserem saber mais sobre o mundo da dublagem no Brasil, eu recomendo a leitura desse livro, que é Perdidos na Tradução, do
Yuri Abreu, que é um tradutor, e fala um pouquinho sobre essa questão do mercado de dublagem no Brasil, tá? Questão relacionadas aos filmes. Então, quem que pode nos defender dessa situação? A gente tem empresas despreparadas, tradutores mais despreparados ainda, utilizando de desculpas e de justificativas incoerentes para tentar minimizar o que fez. Então, essas traduções elas continuam a ser mal feitas e mal remuneradas. Isso acontece até hoje. Traduções mal feitas e mal remuneradas. Isso que alimenta todo esse sistema, né? Então, esse número cada vez maior de recorrências disso, as escolas de tradução e as associações de tradutores estão aí para tentar nos defender desse tipo de situação. Então, quais são os conhecimentos envolvidos numa tradução? Não se traduz de uma língua para outra. A gente traduz de uma cultura para outra. Por quê? A língua é um artefato cultural. Então, a língua está dentro da cultura. Ela estando dentro da cultura, nós podemos traduzir a cultura inteira, que a gente vai conseguir atingir a questão da língua. Okay? Então, nos estudos da tradução, nós chamamos esse conhecimento, né, que o intérprete tem de manipular essa informação. Não entenda manipular no sentido de manipular negativo, mas manipular é trabalhar com, sabe? Ele consegue trabalhar, ele consegue manipular de uma língua para outra, perpassando pela cultura. Então, todos esses conhecimentos que os intérpretes têm, diferente dos falantes bilíngues, se dá o nome de competência. Se você quiser saber mais sobre as competências que o intérprete precisa ter, eu recomendo esse livro, Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa, da professora Ronice Miller de Quadros. É uma leitura hiper gostosa, vocês vão ler ele rapidamente, que é um livro bem fininho, bem interessante. Pois bem, qual que é a formação ideal desse tradutor? O que ele precisa ter? Então, dentro dos estudos de cada uma dessas línguas, assim como da língua brasileira de sinais, da Libras, a gente precisa ter um domínio de técnicas especiais. Não dá para a gente simplesmente pegar uma palavra, traduzir num sinal, pega outra palavra, traduz no outro sinal. Não tem como fazer isso. A gente precisa ter recursos, a gente precisa ter informações. Esses recursos são recursos informacionais, a gente precisa de ferramentas para fazer essa tradução, ter conhecimento. Então, esses conhecimentos, eles podem se valer no exercício da profissão, complementando sim o conhecimento teórico com a experiência prática, que é indispensável. Então, a gente precisa sempre associar a teoria a uma prática, uma teoria a uma prática. Tá? A gente teve uma virada cultural na tradução. Lembra que eu comentei para vocês antes que a tradução ela teria que ser palavra por palavra, porque ela tem que privilegiar a forma. Saint Jerome disse isso, ele é padroeiro dos intérpretes, dos tradutores, então é isso que tem que ser feito. Depois vieram as belas infiéis, que se preocuparam com o conteúdo, então agora a forma não interessa, o que importa é o conteúdo, porque você levar esse conteúdo para uma outra cultura. E depois teve uma virada na tradução. Gente, forma e conteúdo, isso não tem o menor sentido se eu não consigo atingir um público. Então começou-se a se pensar traduções que atingissem o público. Então, tanto a forma quanto o conteúdo pode ser repensado na hora de fazer uma tradução. Então, essa virada cultural tornou os textos mais pragmáticos, um texto pragmático, um texto mais acessível para esse público, mais prático. Então, para que eu vou traduzir Shakespeare para uma criança se eu não consigo atingir a criança com esse texto? Então, eu preciso desconstruir Shakespeare, desconstruir a sua obra e tentar trazer esse conhecimento para essa criança através de uma tradução. Então, o conteúdo é mais importante do que a forma. Delisle fala isso. Então, esses textos eles passaram a ser mais funcionais. Daí surgiu a teoria funcionalista na Alemanha de tradução. Esse texto ele precisa funcionar. Se ele funciona numa língua A, ele tem que funcionar numa língua B. O conteúdo e a forma são secundários, eles têm que funcionar. Precisa funcionar nessas duas culturas, nessas duas línguas. Então, o que acontece atualmente? Nós temos um grande problema de reconhecimento, que contempla mais um pontinho ali naquele grande sistema que faz com que más traduções sejam cada dia mais utilizadas.
Então, uma das questões que certamente atrapalha a criação e manutenção de cursos de tradução é a falta de reconhecimento oficial. Claro que nós temos uma lei que reconhece a profissão de tradutor e intérprete, só que essa lei ela possui pontos muito delicados, pontos que nos auxiliam, mas também tem pontos que nos prejudicam. Então isso precisa ser revisto. A profissão de tradutor, né? A lei que nos regulamentou, a profissão ela saiu em 2010, nós estamos no Brasil desde 1980. Então olha o atraso nessa falta de reconhecimento. E essa falta de reconhecimento, ela alimenta cada vez mais o mercado de más tradutores. No capítulo 6, o GI ele vai trazer um pouquinho sobre a discussão dos modos de se realizar uma discussão. Tá, o que eu preciso para fazer uma tradução? O que eu preciso para fazer uma interpretação? Então, eu preciso primeiro de um profissional ou de um dialetante. O que é um dialetante? É uma pessoa que não tem formação profissional para ser intérprete, mas ela consegue interpretar, que é o chamado intérprete ad hoc. O intérprete ad hoc é aquele intérprete que convive com a língua o tempo todo, tem domínio das duas línguas, mas não tem uma formação para atuar como intérprete, mas atua da mesma forma, ok? Então a gente precisa de um profissional ou um dialetante. No nosso caso, né, o tradutor e intérprete de língua de sinais não é bem assim, é bem complicado. Por quê? A gente sabe que os tradutores eles precisam traduzir de uma língua para outra. No caso da nossa experiência profissional, a gente precisa traduzir de língua de sinais para a língua portuguesa e vice-versa. E muitas pessoas têm muita dificuldade em fazer esse movimento de uma língua externa, de uma língua que não é sua, não é uma língua materna, para uma língua materna. Então, muitos intérpretes têm dificuldade de traduzir de Libras para a língua portuguesa. Qual que é a principal razão? Todo mundo sabe, mas ninguém acredita nela. Qual que é a nossa principal razão? Gente, a nossa língua mãe, a nossa língua materna é a língua portuguesa. Nós somos melhores traduzindo de Libras para português do que de português para Libras. Todo mundo sabe disso, mas ninguém acredita. Isso é verdade, isso já foi comprovado cientificamente por vários pesquisadores. Então, nós somos bem melhor traduzindo de Libras para português, porque português é a nossa língua. Só que qual que é o grande problema? Nós não estudamos português pelo fato de acharmos que é a nossa língua, não precisa estudar. Na escola, nós aprendemos português durante toda a nossa vida escolar. E, para ser um bom tradutor, a gente precisa de aprender a manipular a língua. A gente precisa ter esse conhecimento diferenciado de só saber a língua. Então, eu vou propor para vocês que a gente quebre esse mito. Isso é um mito. O intérprete não dá conta de traduzir de Libras para português como ele traduz de português para Libras. Isso é mito. É mito. Nós somos bem melhores traduzindo de Libras para a língua portuguesa. Acreditem em mim. Ah, mas é uma missão impossível, né? Aqui o nosso colega aqui da missão impossível. Não. Justamente porque os povos falam línguas diferentes e têm visões de mundos diferentes, é que a tradução é às vezes tão difícil. Então, às vezes é uma missão impossível realizar uma tradução. Por quê? Eu falo uma língua diferente e eu tenho um surdo que fala uma língua de sinais variante da língua de sinais padrão. Às vezes é muito complicado realizar esse tipo de tradução, mas não é uma missão impossível. Todas as línguas são passíveis do processo de tradução, de interpretação, ok? Claro que pode ser difícil, relativamente, embora jamais seja absolutamente impossível. Nunca vai ser impossível traduzir de uma língua para outra, nunca. A gente tem ferramenta, a gente tem técnica, a gente tem diversos estudos para conseguir fazer esse tipo de tradução. Então, quais são essas ferramentas de tradução? Então, quando as duas línguas são envolvidas por uma tradução, a língua fonte e a língua meta, que a gente estudou lá no primeiro capítulo, são próximas uma das outras, tem-se então a dita tradução literal. O que é tradução literal? Quando a gente tem línguas que se aproximam demais, a gente consegue fazer uma tradução literal. A gente vai ver na prática o que é uma tradução literal nos próximos encontros, ok? Então, quando as línguas têm modalidades diferentes, como é no nosso caso, nós temos uma língua visual, espacial e uma língua oral auditiva,
Nem sempre dá para fazer tradução literal. Nem sempre essa tradução literal funciona. Para línguas orais pode até funcionar, mas para a língua de sinais não é sempre. A gente precisa estudar cada um desses casos, ok? Assim a gente termina a nossa aula número 3 da discussão do capítulo 5 e 6 do nosso livro de referência, ok? Para essa aula a gente não tem uma atividade, ok? Dando um descanso para vocês aí. Aproveitem as leituras que ainda restam do texto, né? Os próximos capítulos. E esperamos encontrar você numa outra oportunidade. Bons estudos. Tchau, tchau.